Essa manhã, Pai, eu e os meus irmãos juntos, nós possamos, Pai, te louvar e te bendizer, Pai, nesse lugar. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Assim seja, amém. Aplauda o Senhor. Nessa manhã eu quero te convidar a entronizar o seu nome, entronizar o nome do Senhor, engrandecer a Ele. Vamos declarar juntos nesse lugar, dizendo ao Pai, diga: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer, Senhor, pois prazer maior que me render já, e tudo que é em mim, Senhor, nessa manhã. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, Senhor, se comparado aqui. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você louva o seu nome nessa manhã, vamos declarar ao Senhor, diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar, tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, eu quero te ofertar nessa manhã, Pai, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, Senhor. Ah, se comparado ao que eu não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti.
Deus na sua vida. Você já cumprimentou o seu irmão ao seu lado? Cumprimente, diz assim: Senhor, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo nome. Mas aí fica, né? Amém? Esse amém está fraco. Amém! Aleluia, glória a Deus. Abençoa, Senhor. Aleluia, Senhor, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, Pai. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me mudar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga quando ele é forte, diz igreja. És fiel em todo tempo, Senhor, tu és fiel em todo tempo, tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus, quando Senhor. Tua presença me conforta, sei que és meu Pai, e amigo és, eu vivo da bondade de Deus. E eu que a sua voz dele, cante com seu coração, cante nele. És fiel em todo tempo, diz o quanto ele é fiel, aleluia, em todo tempo. Tão bom, com todo fôlego
eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Diz o quanto ele é fiel, igreja. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Santa Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nessa manhã você pode continuar com as suas mãos aos céus. Aleluia, Pai. Nós te entronizamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós te damos toda a nossa vida, Pai. O Senhor ele deu escape, ele deu livramento para mim e para você nessa manhã. Creia nisso. Você pode glorificar o Espírito Santo nesse lugar. Glorifique a igreja, vamos. Exalte o nome dele nessa manhã. E glorifique o santo nome de Jesus nesse lugar. Aleluia, vamos dizer. O inimigo tenta laços em braços pra me envergonhar, mas não vai. Por que isso? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse Deus que derruba as muralhas, O Deus que derruba as muralhas, das terras mãe de filhos, é o mesmo que gravava o alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes seriam ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. vamos adorar o nome de Jesus, declare. O inimigo tenta laços em braços pra me envergonhar, mas não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, Aquele que acalma o vento, você vai dizer. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse Deus que derruba as muralhas, O Deus que derruba as muralhas, das terras mãe de filhos, é o mesmo que vai do alto. Não temas, igreja, diga ao Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, E Deus te dá o escape, Deus já tem, você vai dizer. que Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper e muitas fontes e ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Tenha suas mãos, você vai declarar ao Senhor, aquele que acalma o vento, diga. aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. esse Deus que derruba as muralhas, O Deus que derruba as muralhas, das terras mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, Ele é com você, Ele é contigo.
faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não tem mais sonho contigo. Diga a Deus, Deus já tem O caminho aberto sobre as faz o águas. Senhor, Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem. Ouça a voz, ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu Diga, Senhor, nome, preciso de Senhor. um milagre, Senhor, na minha vida. Você que precisa de um milagre, diga, Senhor, eu preciso de um milagre. Santo é teu nome, Pai. Como artilheiro, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão, Senhor, a Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso, Senhor, o que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero,
espero em Ti, Pai. O milagre que eu espero. Tu podes, Senhor, vem me socorrer. Declare isso ao Senhor, bem alto, declara para Ele. O meu milagre, Senhor, Eu tomo posse. a cura que eu preciso, Pai. A cura que eu preciso. A nossa saúde, Deus, nós entregamos a Ti. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Recebe em nome de Jesus, o Senhor, declaramos. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Cura, Senhor, a cura que eu preciso. Eu tomo posse, tome posse da sua bênção. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Você crê, eu tomo posse nessa manhã, aplauda ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Mas a prova do parte do Senhor, Aleluia. Convido a amada igreja do Senhor a sair do seu lugar em nome de Jesus, a falar com 2 ou 3 pessoas, abençoar ela em nome de Jesus. Fale com ele, fale com ela, abençoe ela, profetiza uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Pode cantar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Quantos são felizes nesse lugar? Diga amém! Amém! Nós vamos entronizar ao Rei Jesus essa manhã aqui. Aleluia! Gostaria de perguntar aqui nesse lugar: quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia! Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos profetizar que esse culto vai ser uma bênção, amém, irmãos? Vamos depender da internet aqui. Aleluia, louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Sim, meu Pai. Senhor, glorifique o nome dele. Aleluia. Conhece o coração de cada um que está aqui, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos receber a pessoa que vai aplaudir a Jesus. Você tem que defender. Amém, glória a Deus. Vamos cantar, vem cá, Ana. Vamos cantar uma música minha bem alegre. Ninguém vai parar de cantar que a gente depende da internet. Amém? Vou colocar aqui, pastor. Amém. Então, calma aí. Não coloca, não. Que a senhora gosta. Amém. Bora cantar, bora louvar Deus, amados. Nós estamos aqui para louvar, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele a nossa adoração. Nada cala ao verdadeiro adorador. E a palavra de Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Então começa a adorar dizendo que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é esplendoroso, que Ele é poderoso e que não há outro rei, que não há outro Deus que não seja o Deus que nós servimos. O Rei Maia canta,
Aleluia. Te alegra. Nada vai impedir o teu milagre. Bora, igreja. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Estou na terra de fogo, terra de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. sou galera de fogo, é de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Ela pareda, ela pareda, ela pareda, ela pareda, ela pareda, ela pareda de fogo. É por isso que o mundo não pode adorar. Deixa o fogo do Espírito te encher essa manhã. De brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. De brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra. De brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. De brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra Onde está meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no seu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. É isso mesmo. Jacó segurou antes, acabou, não deixou subir. Jacó segurou antes, acabou, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. Me dá, deixa que eu falei. depois subir? Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Mais uma vez. Dá minha bênção pra depois. Bora. Me dá minha bênção pra depois subir. 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 Aleluia. Segura assim, ó. Diga assim, o meu milagre. Eu já estou no posse. Faça que nem Jacó. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Deixa eles tocar nessa manhã. Segura hoje. Não deixe teu milagre passar, não. Não seja mais uma multidão. Sai daqui hoje do teu milagre. Declara comigo, eu vou viver. Antes diga com força, eu vou viver o meu milagre. Quando escrevemos, se a gente quer milagre, a gente tem que estar com o joelho no chão. Se a gente quer milagre, a gente tem que estar em oração. Porque ninguém vai conseguir nada dizendo, ora por mim, faz por mim. Não, Deus, Ele quer que nós venhamos orar, clamar. Porque Ele diz em Jeremias 33, clama a mim e respondereis coisas grandes. O que Deus tem para fazer hoje aqui não é pequeno. O que Deus tem para fazer é na minha vida, diga assim, é grande, é grande. Quantos querem viver o milagre? Então, se você puder, dobra teus joelhos conosco. Se não puder, tiver algum problema nos joelhos, senta. Nós vamos adorar o Senhor agora, amém? Glória a Deus. Amado, esse momento é hora de você falar para Deus o teu milagre. Esse momento é de você fazer o que Ele diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele exalte as vossas cabeças e lançai sobre Ele as vossas ansiedades. Qual é o teu milagre? O que você vai buscar nesse dia, nesta manhã, diante do altar? Então é hora de falar com o papai, é hora de falar com o nosso Deus, mas fala com fé, fala crendo, fala acreditando, porque aquele que crê verá a
Senhor, essa petição desse pai e dessa mãe. Pai, cada um tem um pedido, cada um quer viver um milagre nesta manhã. E o Senhor pode, porque o Senhor é Deus de milagre. Começa a operar, Espírito Santo, nesse lugar. Nos envolve com uma atmosfera de poder e milagre. Que seja na terra, como é no céu. Aonde os anjos não cansam e não cessam de falar. Que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. Nós queremos viver, Senhor, milagre. Nós queremos voltar ao tempo do levanta e anda. Nós queremos ser capacitados por Ti. Cheio da tua unção, da tua graça, do teu poder, da tua autoridade. Para colocar a mão no enfermo segurado. Para colocar a mão no cativo semiperto. Para orar no céu se abrir. Para orar e o Senhor abençoar. Nos capacita, Senhor. Nos dá ousadia, intrepidez. Nos ensina a orar, nos ensina a pregar, nos ensina a sermos homens e mulheres segundo a tua vontade. Senhor, enquanto a tua palavra que é santa, enquanto a tua palavra que é poderosa, enquanto a tua palavra que é inerrante, alcança, Senhor, a nossa casa, alcança a nossa família, enquanto ela estiver sendo pregada, ministrada por um doente, liberta o cativo, traz a provisão porque está necessitado, traz a salvação para aquele que ainda não tem, a reconciliação para aquele que está afastado. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos nos envolver com a tua presença, nós queremos viver um tempo de milagre, nós queremos viver um tempo de glória, porque o Senhor está voltando e há uma necessidade da igreja estar avivada, há uma necessidade da igreja estar cheia da tua presença. Por isso agora, Pai, nós repreendemos da nossa casa, repreendemos desse local todo espírito contrário, tudo aquilo que veio para atrapalhar e impedir a adoração, tudo que Satanás projetou na madrugada, não terá poder, não terá autoridade sobre a nossa vida, porque o Senhor já deu ordem aos anjos ao nosso respeito, da nossa casa, da nossa família, para nos guardar e nos proteger nesta manhã. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos viver um tempo da graça, nós queremos viver um tempo de milagre, nos dá ousadia, privilégio, sabedoria, discernimento. Nós queremos, Senhor, mais de Ti e repreendemos agora todo o mal da nossa casa, todo espírito de discórdia, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, de miséria, de escassez, de depressão, opressão, de ter comigo todo mal sai, diga comigo todo mal, todo mal. Agora declara que vem a bênção, que vem a provisão, que vem o milagre, que vem a prosperidade, que vem a cura, que vem as bênçãos dos céus e da terra sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Diga comigo, venha em nome de Jesus. Aquele que crê toma posse, aquele que crê já receba, aquele que crê já dá glória a Deus e te põe de pé como vencedor e vencedora nesta manhã. Aleluia! Aplauda o Senhor com alegria. Antes de ministrar a palavra, eu quero ouvir 2 testemunhos no mínimo de milagres que nós já estamos vivendo. Se você tem um testemunho, venha dar. Enquanto você está vindo para dar esse testemunho, eu já quero abençoar a Simone, que está lá na França. Semana passada ela estava aqui conosco. E ela ontem mandava uma mensagem para mim: pastor, eu não quero perder a campanha. E ela está lá na França assistindo conosco. Um abraço para a Lia, que Deus venha para a Lia, que é a filha dela. E a gente tem um público grande já lá para a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que a tua viagem tenha sido boa e que o Senhor te dê a cura da tua filha em nome de Jesus, amém? Mas vamos ouvir o sente para ouvir o testemunho da irmã. Bom dia, igreja. A paz seja com todos, amém? Quem é mãe aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também sou mãe. E ainda está muito recente esse milagre que Deus me concedeu e para minha família. Nós que somos mães e pais também, nós dobramos muito o nosso joelho pelos nossos filhos e oramos incessantemente por eles, né? E eu contei a minha filha, quando ela saiu, a mais velha, eu
eu já tinha feito meu devocional, já tinha orado pela vida deles todos. Ela sai e eu estava lavando algo e ela diz: mãe, eu já vou. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: ora por ela. E aí eu disse: peraí. E aí eu fui e orei: Senhor te abençoe e te guarde. Quem não sabe essa oração, né? Orei e profetizei na vida dela naquele dia, tudo e tal. E ela foi embora. Eu já estava me preparando para já ajudar a outra filha, que estuda às 15 horas. Quando veio o telefone toca. Quando eu vi, coração de mãe não se engana. Quando eu vi aquela ligação que era a Olga, eu disse: oi, Olga, tá tudo bem? Aí ela disse assim: mãe, eu sofri um acidente. Mas calma, tá tudo bem. Eu estou na UPA da Terra Firme. E aquilo assim me deu um desespero, mas eu confiei em Deus. E aí fui embora para lá. E chegando lá, tirei ela de lá, levei para a Unimed. Resumindo, foi para a Unimed, fez tomografia, nada, não quebrou nada. Os órgãos dela todos perfeitos. Então eu quero hoje glorificar a Deus por isso. Porque talvez hoje eu estivesse aqui já numa outra situação. Mas a minha filha está viva para o glória do Pai. Bom dia a todos. O meu testemunho são dois. Eu tenho muitos testemunhos para dar. O meu testemunho, primeiramente, foi que eu estava orando pela minha aposentadoria, que eu estava doente, e para a honra e glória do Senhor, já estou aposentada. Outra, minha filha queria muito milagre na vida dela, se eu for orar, tu creia, se eu crer. Quando foi dia 20 agora, chegou a resposta que ela estava precisando, e para a honra e glória esse mês ela já vai receber o que ela precisava. Quando em dezembro eu foi passar Natal com eles. Aí eles, e a outra minha irmã também, que não via, não tinha, não conheço o filho dela tudinho. E aí, quando fui um dia, ele me relatou, disse: mano, tu é a mais velha de todas, então vou pedir teu conselho. Eu disse: o que foi que tu queres? Eu quero fazer na minha casa. Como é que eu faço? Eu vou fazer de madeira. Eu disse: não, Deus tem algo melhor para te dar, mano. Aí tá, quando foi o dia, ele foi e comprou tudo de material, tudo de madeira, né? Aí quando ele chegou no trabalho dele, quando ele chegou lá, toda a madeira não era que ele precisava, não tinha, nem estava faltando. Aí, mesmo instante, ele me ligou: mano, aconteceu isso, assim. Eu disse: tia, calma, que a mesa é maior do que essa. Aí ele disse: mas eu vou lá chamar, não vai, minha mãe, vá orando, eu vou orar por você. Quando chegar lá, você procura o gerente, tudo, que Deus tem uma surpresa para você. Ele: mas mano, só confia em Deus, confia, crê que Deus pode fazer. Eu confio. Então vai. Quando foi no outro dia, ele foi antes do trabalho dele, que ele é um dos melhores churrasqueiros de dentro de Santarém, dos melhores hotéis, dos melhores restaurantes, meu irmão é. Você não dá nada para ele, só tem simplesmente o primeiro grau. Mas todas as provas que vai fazer, ele passa em primeiro lugar. Então, resumindo, aí ele todo dia de semana, quinta-feira é meu dia de folga, eu vou lá. Então vai, mamãe. Aí ele chegou lá, conversou e tudo. Aí tá. Quando foi de tarde, ele me ligou. Já tinha 2, 6 horas, ele me ligou: mano, eu recebi um milagre na minha vida, que foi lá da loja de material de construção, mandaram tudo para a alvenaria, nada vai ser de madeira, tudo de alvenaria, melhores termos. Eu disse: pois é, milagre grande acontece aqui, aonde você estiver. E eu estou muito feliz com ele. Ontem que me ligou dizendo que ele tem outro processo. Confia, vai orando, confia que vai dar tudo certo. Bom dia a todos. Eu saí de casa ontem sem um centavo no bolso, desempregado. Deus me honrou. Quem acredita,
o milagre acontece. Para quem tem fé. E ontem eu consegui comprar minha moto para eu poder voltar a trabalhar. Desempregado. Ontem eu saí, hoje eu fui lá agradecer a promotora que me vendeu. Agradecer a Deus porque você nunca diz nada é impossível, tudo é possível quando você crê. Quando você tem fé. Eu estou há 3 anos que eu perdi minha mãe sempre foi evangélica. Ela tinha só um sobrenome, Maria de Jesus. E hoje ela está do lado do Pai. E eu sei que ela está feliz por estar feliz. E sempre frequentei a minha irmã, sempre fui fiel a essa igreja, a palavra. Que crê na palavra, você nunca desiste. Você tem que ter fé. Nunca diga que você tem um problema. Você fala para você tem um grande Deus. Que está aqui contigo. A resposta é muito feliz. Eu agradeço a essa igreja, agradeço a palavra, que eu ouço a palavra. E estou feliz. Deus abençoe o trabalho. Amém? Glória a Deus, é bom a gente ouvir os testemunhos, porque isso fortifica a nossa fé. E eu estou muito feliz pela dona Antônia ter se aposentado, porque quanto que a gente orou, quanto que ela trazia, quanto que a gente orava, e Deus ele responde às nossas orações. Hoje é grito de quebra, de maldição, de libertação, mas nós estamos numa campanha também. E hoje é o 3º elo da nossa cruzada de milagres. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você que está com a sua espada, abra a sua espada. Amém? Vamos ler a palavra, vamos pôr de pé. Vamos ter reverência àquilo que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Todos acharam? Mateus 15, versículo 21 diz assim: a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos aproximaram, rogando: despeje, pois vem gritando, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorros, os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi totalmente sã, curada, sempre glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir para ele agora. Mas a Bíblia, o texto que lemos, nos relata que o próprio Senhor disse para essa mulher: grande é a tua fé. Até porque nós sabemos que Hebreu vem nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Os testemunhos que ouvimos, todos eles falam de fé. Olha o que o irmão falou: não tinha um centavo no bolso ontem, mas ele tinha fé. Ele estava crendo na palavra que ele estava ouvindo. E ele sabe que compra uma moto sem dinheiro, gente, sem ter uma entrada, sem ter emprego, só tendo fé. E isso acontece porque tudo é possível porque tem fé. O testemunho da dona Antônia: o irmão queria fazer a casa de madeira, ela: não, Deus tem surpresa, tem coisa melhor. A fé dela fez com que Deus lhe movesse no espiritual para que a palavra lançada, liberada, fosse cumprida. A mãe, que antes da filha sair sentiu que algo ia acontecer, e mãe tem disso. Eu me lembro que um dia eu estava lavando louça e veio uma tristeza, um choro, e o Senhor ora, eu parei tudo, fui olhar naquele mesmo momento, a minha filha também
acidente de moto, que ela anda muito de motor Uber. Mas o Senhor, quando a gente tem Deus, quando a gente está com o Senhor, os anjos dele, diga assim, ó, os anjos dele acampam ao nosso redor e dos nossos. Amém? Glória a Deus. Isso é ter fé. Deus quer falar hoje para você, não só como ele falou para essa mulher cananeia, mulher é grande a tua fé, mas ele quer falar para mim, para você, para todos que aqui estão. Você tem fé? Mas a tua fé é grande ou pequena? Tudo vai depender da nossa fé, porque o nosso milagre depende da nossa fé. Jesus não disse eu te curei, eu te salvei, ele diz o quê? A tua fé te curou. Entenda que o texto que nós lemos, Jesus aborda, ele é abordado por uma mulher cananeia que fazia parte do povo gentil, ou seja, aquela mulher não fazia parte do povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Por isso o tratamento com ela foi daquela forma. Só que essa mulher aborda o Senhor e ela clama. Aquela mulher cananeia, ela clama pela vida da sua filha. Ela diz a minha filhinha, ou seja, não era a filhinha dela que estava mais lá. A minha filhinha, eu quero ela de volta. A minha filhinha, ela está terrivelmente endemoninhada. A atitude dessa mulher é uma atitude totalmente de fé. Ela agrada ao Senhor de tal maneira que ele diz para ela, eu nunca vi, né? Ele diz assim, mulher, grande é a tua fé. Para que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco, a fé, amados, ela precisa ultrapassar barreiras. E quais são as barreiras? É a gente chamar a existência do espiritual para o mundo terreno. É nós termos a convicção e a certeza que tudo aquilo que eu espero vai acontecer. Porque o que Deus fala no capítulo 11 da fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o fato é a convicção daquilo que se espera. Entenda que a palavra vem dizer que a fé ela precisa romper barreiras. Essa mulher era cananeia, ela não fazia parte do povo escolhido de Israel, ela era uma gentia, ela não tinha direito à bênção de Deus como o seu povo tinha. Mas essa mulher ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus era diferente dos religiosos da época. Jesus ele pregava o amor, Jesus levava a cura, Jesus não olhava para a religiosidade, ele pregava sobre o reino, ele pregava a palavra, ele pregava o amor, diferente dos religiosos. Porque às vezes a religiosidade ela mata o que Deus tem para nós. Entenda que essa mulher ouviu falar de Jesus, que era totalmente diferente dos religiosos da época, porque Jesus ensinava o amor, o verdadeiro reino de Deus. E a mulher creu. Essa mulher ela teve fé em Jesus, que não teve religiosidade como os israelitas tinham. Ela se dispôs a ir até ele, porque a esperança dela estava nele, para que a filha dela fosse liberta. A minha tua esperança hoje tem que estar no Senhor, igreja. Não é na pastora Carla, não é no pastor dessa igreja, é em Deus, porque só Ele pode operar o nosso milagre. Ela teve fé que Jesus tinha autoridade para ordenar os demônios que deixassem a filha dela em paz. Olha só, uma fé que a filha dela nem estava ali, mas ela tinha fé que o Senhor tinha autoridade, que bastava que Ele desse uma palavra. A filha dela seria o quê? Liberta, curada. Por isso que quando a gente toma posse da palavra, o milagre acontece. A casa que era para ser de madeira foi de tijolos, porque creu na palavra. E quando Deus lhe der uma palavra, quem é o homem que vai revogar? Quem é o homem que vai parar aquilo que Deus determinou, igreja? E Ele já determinou milagres para você. Ele já determinou a tua bênção nesse lugar, igreja. Então toma posse. Ela não desistiu, ela sabia que o Senhor poderia mudar a história dela. Assim seria, porque Jesus era filho de Deus, é o Senhor que tudo pode. E ela estava sujeita a Ele. Olha o discípulo, despede, manda que vá embora. Está nos incomodando, sempre eles querem para dar a mão, vivendo numa religiosidade. Cala-te. Mas o Senhor veio para fazer a diferença.
A sua fé em Jesus era tamanha que o próprio Jesus declara no versículo 27, ô mulher, grande é a tua fé. Para que a gente viva milagres, amados, a gente tem que ter uma fé para interceder. Tem que ter uma fé para quê? Para interceder. Olha o testemunho da pastora Francimar. Ela sentiu, ela orou, ela intercedeu pela obra. E aquilo que talvez que fosse para a morte, com um acidente muito pior, um entubamento, quebrar órgãos, parte do seu corpo, pela intercessão, o Senhor livrou ela e não aconteceu nada. Então, para que a gente pode aplaudir, foi muito pensador, né? Ninguém combinou nada, mas o Senhor trouxe justamente os testemunhos para comprovar a palavra dele. Entenda que para que a gente tenha fé, é necessário a gente ter uma fé para interceder. A mulher se dirigiu a Jesus para buscar uma bênção para sua filha. E você, qual é a bênção que você veio buscar? É para o esposo, para uma esposa, para um filho, para uma filha, para o teu casamento, para você pagar uma dívida, para você também ter a sua casa? Qual é a fé que você tem hoje? O que você veio buscar? Essa mulher, ela foi buscar em Deus, porque Tiago, capítulo 5, versículo 25, capítulo 5, versículo 16, vem dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Essa mulher entendeu isso. É o Garfield. É nosso esse gato, tá? Graças para ele. Entenda que essa mulher, aqui tem de tudo, né? Quando é pomba é gato, glória a Deus. É uma arca de Noé essa aqui. Amém? Entenda que essa mulher entenda que essa mulher, ela teve uma fé. Ela foi interceder pela vida da filha dela. Aquela mulher foi buscar pela filha dela que se encontrava totalmente demoninhada. Eu não sei qual é a tua fé e o tamanho dela, mas se você está aqui nessa cruzada de milagres, é porque você também quer viver um. Você também quer viver um? Você crê que você vai viver? Então determina. Eu vou viver. Quem dera mais que nós tivéssemos essa fé para interceder pelos outros. A gente ora, eu fico muito feliz quando eu vejo a dona Antônia já relatando, olha, eu recebi, eu fui aposentada. Por quê? Porque é fruto de oração e de intercessão. Ela não desistiu, hoje ela não veio com a pastinha dela nem com o documento. Ela conseguiu agora por outra coisa. E aí todos os dias no filho ela vinha, quando era pastorizada, todos os pastores aqui oravam, impondo as mãos. Quem dera, se nós tivéssemos a fé dessa mulher para interceder. Eu não peço nem que você interceda pelo lado de fora, mas comece a interceder pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Comece a orar, a interceder, porque Tiago, capítulo 5, vem dizendo que a oração do justo, ela tem os seus efeitos. Esse filho vai parar de beber, essa filha vai voltar a ser a filhinha, não a rebelde. Esse marido vai parar de beber todas. Por quê? Porque você está orando, você está buscando. Essa porta de emprego vai abrir. O teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta vai entrar na faculdade federal. Não é para não, porque diz assim, eu estou intercedendo. Entenda que para a gente ter fé que teve essa mulher, é uma fé de perseverança. É uma fé para o quê? Perseverar. Só vive o milagre quem persevera. Só vive milagre quem ora e que persevera. Entenda que essa mulher, ela perseverou. Só vive o propósito de fé. E só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Você tem que orar, buscar, clamar. E na caminhada, mesmo nas lutas, dificuldades, não pare de crer, não pare de acreditar e viva a promessa. Não olhe para sinais, olhe para a palavra, olhe para a promessa. Pode vir um vento, um vendaval, pode vir o que vier, mas você vai declarar: eu vou viver a promessa. Ainda que eu tenha que passar esse processo, eu vou suportar, porque Ele está comigo. Aleluia.
ela poderia ter desistido. Porque quando ela começa a clamar, Jesus não fala nada, ela só ouve o silêncio. E quando o silêncio para, vem a voz do discípulo: despede, manda ela embora. Está nos aborrecendo, está nos chateando. Esse era o dito popular que talvez eles quisessem falar. Mas ela está nos incomodando. E a palavra vai dizer que essa mulher não desistiu diante do silêncio. E logo depois, ela ouve outra negativa. Quando Jesus fala para ela: eu não vim somente para as ovelhas da casa de meu. Ela poderia ter ido embora, porque ela não era de Israel, ela não era ovelha da casa do seu pai, ela era gentia. Segunda negativa. A primeira, o silêncio. A segunda, ele está dizendo: eu não vim somente para as ovelhas da casa de meu pai. Talvez Deus esteja num momento de silêncio com você. Talvez o Senhor está dizendo para você: olha, tu nem congrega, tu nem é batizado, tu nem tem o teu nome escrito no livro da vida. Mas Ele não vai te deixar sem resposta. Porque vai depender da tua fé. Essa foi a segunda negativa que essa mulher recebe. Eu não vim somente para as ovelhas da casa de meu pai. Versículo 24 diz isso. Em princípio, amado, significava que ela, como ser gentia, ela não tinha acesso à aliança que Deus tinha firmado com o povo de Israel. Essa mulher sabia disso e ela não queria usurpar o que era do outro, ela só queria o milagre. Entenda que tem muita gente que vem aqui e só recebe o milagre e também vai embora. Tem muita cananeia dentro da igreja que vem para receber o milagre. Mas entenda que ela sabia que ela era gentia, que ela não recebia e não fazia parte da aliança com Deus. Mas entenda que ela afirma para Deus: assim, não usurparia das bênçãos dos seus reservadas para o povo de Israel. Porém, diante da segunda negativa, essa mulher, ela não desistiu, ela continuou tendo fé. Diante das lutas, não desista, não pare, prossiga, continue, tenha fé. Porque Romanos capítulo 5, versículo 3 vem dizendo que a tribulação, ela gera perseverança. E a perseverança gera a esperança. Ou seja, só vai viver aquilo que tem para viver o propósito, o milagre, aquele que perseverar. Aquele que não desistiu na hora da tribulação. Aquele que não desistiu diante de uma resposta negativa. Aquele que não parou de crer e acreditar, mesmo os discípulos dizendo: olha, não tem jeito, volta para casa, porque não tem resposta. Só vai viver o processo, o propósito, quem suporta o processo. Olha só, Romanos nos ensinando a tribulação, ou seja, a dificuldade, o problema, o vendaval, a tempestade. A tribulação, ela gera o quê? Perseverança. Se eu perseverar na tribulação, eu vou viver a bênção. Eu vou viver a esperança, aquilo que Ele tem para mim e para você. Então não desista. Não desista, mesmo que você esteja vivendo um momento de tribulação. Persevera, porque a perseverança vai gerar experiência em você, para que você viva o teu milagre. Quantos tomam posse disso? Quantos estão crendo nisso na tua vida? Ela teve fé, amados. Essa mulher perseverou. Essa mulher, diante da situação, uma mulher que recebe: eu vim somente para as ovelhas da casa do meu pai. Eu fico olhando ela lá: ai, Jesus! Ela começou a clamar: Jesus, mas o Senhor pode, o Senhor faz. Ela poderia ter voltado, mas a palavra vai dizer que ela se ajoelha e clama. Ela se ajoelha e pede diante do não, diante de uma negativa. Você dobra o teu joelho e crê naquele que pode mudar cenário. Creia nele. Essa mulher, ela não desistiu, amada. Ela teve fé diante dessas atitudes. Me faz lembrar de Marcos capítulo 10, quando o mesmo discípulo diz: olha, cala-te. E aí aquele homem cego, Bartimeu, a palavra de Deus diz que quando ele ouve uma negativa dos próprios discípulos, ele gritou e gritou mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que eu lembrei do cego Bartimeu?
Porque muitas vezes os discípulos têm nos calado. Mas é Deus te testando até onde vai a tua fé. Até onde vai o teu milagre. Se a tua fé está no homem, se a tua fé está no discípulo ou se está em Deus. Porque se está no homem não vai acontecer. Mas se está em Deus, ainda que ele diga que não tem resposta, ainda que ele mande te calar, ainda que ele mande querer te despedir, a tua fé está em Deus. Que tudo pode e que não há impossível para ele. Aleluia. Glória a Deus, amados. E qual tem sido a tua fé? Porque essa mulher, quando ela se ajoelha, que ela clama. Quando ela se ajoelha e clama, que ela acha que ela vai ter uma resposta, Jesus vem com uma mais forte ainda. Olha o que Jesus fala para ela, amados. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aqui. Hoje o crente é cheio de mimimi, né? Se o pastor passou e falou, eu não vou mais para essa igreja, o pastor não fala comigo. Olha o que ele chamou ela de quê? Você teria ido embora. Teria se aborrecido, se blasfemado, eu não volto mais aqui, eu não venho mais aqui. Ela estava de joelho clamando, igreja. Terceira negativa. E ela perseverando. Não é bom, olha Jesus para ela, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha a resposta dessa mulher. Olha a resposta dela diante desse versículo abaixo. Essa mulher, grande era a fé dela. Ela mostra uma fé tão grande que ela não desistiu. Ela diz, mas as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconhece que ele era dono dela. Ela poderia até ser gentil, mas ela já reconhece ali que ela tem um dono. Aleluia. Você tem tudo na mesa. As migalhas eram suficientes para ela viver o milagre. Glória a Deus. Tem gente vivendo de migalhas, aproveitando aquilo que está na tua mesa, que são aqueles que aparecem aqui só para receber o milagre e não voltam mais, porque eles sabem que até as migalhas que caem opera milagre. Tem as migalhas, igreja. As migalhas que estavam caindo da mesa eram suficientes para viver o milagre. E porque eu e você já somos reconhecidos como filhos de Deus, não temos vivido os milagres. Às vezes a gente não se contenta e nem vive as migalhas que estão caindo. É verdade. Porque pequena é a nossa fé. Ô homem de pouca fé. Como é que está o nível da tua fé? Quando o Senhor botou no meu coração fazer essa cruzada, nós precisamos ter e voltar aquele tempo do levanta e anda. Porque Deus me dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E cadê o povo de Deus? Tem fé para levantar o aleijado? Tem fé para levantar o paralítico? Tem fé para curar o enfermo? Se a migalha que estava caindo da mesa daquele era o suficiente, era o necessário para que ela vivesse o milagre que ela estava precisando. Essa mulher teve tanta fé que ela queria somente as migalhas, bastavam para que a filha dela fosse totalmente liberta, curada. Amados, nós precisamos buscar por essa fé. A gente precisa receber o nosso milagre. Nós precisamos testemunhar de novo, para que a igreja seja avivada, para que a igreja volte a viver os milagres. Fé tão vitoriosa. Essa mulher não desistiu diante das negativas que ela teve. Não foram poucas. O silêncio. Que ela não era da casa de Israel. Ainda chamou essa mulher de cachorrinha. Diante do que você está passando, não desista jamais do teu sonho. Persevere. Ainda que você saia daqui hoje sem resposta, não é eu que tenho que dar resposta para você. Quem vai te dar é a tua fé naquele que você está crendo, naquele que você está clamando. Amados, para a gente viver milagres, a gente tem que ter humildade, tem que ter
ter o quê? Humildade. Essa mulher, um traço marcante dela foi a humildade. Essa mulher, ela diante do silêncio, diante das negativas de Jesus, diante das respostas que ela estava tendo diante de Deus, ela teve humildade para aguentar tudo calada, sem murmurar, sem reclamar, porque ela teve a humildade de reconhecer que só Ele podia fazer o milagre. A gente tem que ser humilde diante de Deus. Humildade não é você andar rasgado, sujo. Humildade é de dentro para fora. Tem tanta gente que não tem nada, mas tem tudo. E tem gente que tem tudo e não tem, é arrogante, é prepotente. Tem gente que até, eu não vou falar lá de fora, que sobe aqui, pega nesse microfone e acha que já é a quarta pessoa da Trindade. Eu posso, eu faço, eu consigo. Espírito de Dagon. Quer ser o maior? Desça e seja o menor. Seja humilde. Porque a palavra vem dizendo que Ele abate os soberbos, mas Ele levanta os humildes. Essa mulher teve tanta humildade, amada. Ela não reclamou, não murmurou, aceitou tudo em silêncio também, clamando, orando e creu. Às vezes você vem aqui, às vezes, gente, se me ligar, quando eu estou na igreja, eu esqueço que eu tenho gravação. Não fique com raiva de mim. Não fique. Eu já vou ver mensagem quando eu chego na minha casa, às vezes é 10, 11 horas da noite. Já até passou. Mas eu oro. Seja humilde. Tem gente que se você não atende, se você não fala, vem com uma arrogância, uma prepotência. Faz que nem o rei lá que na mão levou a carta. Quem eles pensam que eu sou? Deus! Não, amados, quem faz o milagre é Deus. Você não precisa de mim. Você dobra os seus joelhos, você clama, você persevera, você tem a humildade. Quando você é humilde para reconhecer que somente Ele faz, que somente Ele opera, mesmo na luta, a dificuldade não te para. Não te para. Sabe por quê, igreja? Essa mulher, ela teve humildade. Ela não se ofendeu, ela não blasfemou, ela não saiu dali destruída, nem frustrada, nem decepcionada. Ela fez que nem Jacó do louvor. Ela só saiu quando recebeu a... E você? Como é que você está entrando e saindo da igreja? Na casa de Deus, na presença de Deus? Você está tendo humildade para reconhecer que é Ele que faz o teu milagre? Glória a Deus. Ou você está achando porque você veio aqui, dobrou o teu joelho, orou, Ele vai fazer porque tu veio? Ele sonda, esquadrinha o meu e o teu coração. Ele sabe quem é humilde. Ele sabe quem verdadeiramente está pedindo. Que não está pedindo mal para esbanjar os seus belos prazeres. A palavra vem dizer que essa mulher, ela foi humilde, ela suportou, mesmo não sendo um povo de Deus. Ela suportou todas aquelas negativas. Olha para cá. As migalhas que estavam caindo das mesas eram o suficiente para ela viver a bênção e o milagre que ela necessitava. Ela não, a filha dela. E o que você tem feito? Será que a tua fé, com tudo ela falou, a fé dela, a necessidade dela para a filha dela, bastava que ela recebesse o quê? As migalhas. Porque já no versículo 27 ela vem dizendo para o Senhor: contudo, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Oh glória. Será, pastor Jeremias e pastor Dionísio, que nós estamos usufruindo pelo menos das migalhas? Não é? Eu sei que eu não sei se eu estou comendo a mesma, mas eu estou pegando é tudo, até o pó do pão. Porque faz milagres. Mas para isso eu tenho que ter humildade. Ter o quê? Que eu preciso comer das migalhas de carne. Ah, se eu não sentar na mesa, se eu não for
convidado, o Senhor não recebeu o convite especial, eu vou. Não me chamaram, né? Se bem que tem mesas que é o próprio Deus que nos tira e fecha a porta. Porque tem mesas que não é mais para você sentar. É verdade, é Deus protegendo. É livramento. Porque nem todo mundo vai caminhar contigo até o final. Tem gente que vai começar, mas não vai chegar. Tem gente que vai começar e não vai sentar. Tem gente que vai ver e não vai comer. É verdade. Estão preparados para acompanhar aquilo que Deus te deu. Honre aquilo que o Senhor entregou para você. Tem que ter humildade. Que se você não foi chamado para sentar à mesa, mas ainda que seja das migalhas, eu vou comer. Olha a humildade dessa mulher quando ela diz para o próprio Senhor: sim, Senhor. Ela não se importou se ela era gentil, se ela não era da aliança, mas ela sabia que Ele era Senhor dela, que Ele era dono dela, que ainda que ela fosse vista como cachorrinha, ela tinha direito a pelo menos de comer o que caía da mesa. Humildade. Se talvez eu chamasse para você e dissesse assim: olha, eu quero ser curada, peraí. Nossa, essa pastora é imunda, vou denunciar ela. Ela botou cuspe no meu rosto, Jesus curou assim. A gente tem que ter humildade para saber o propósito que Ele vai usar comigo e contigo. É Deus tratando, é Deus cuidando. Essa mulher teve tanta fé, amados, tanta fé, que o próprio Jesus refletiu naquilo que está na própria palavra. Porque lá no livro de Marcos, capítulo 10, diz assim: sim, que Ele não veio, né? Mas Ele veio para resgatar os que estavam o quê? Perdidos. Ele faz, ela faz o próprio Jesus refletir. Eu não vim somente para as ovelhas da casa do meu Pai. Ela faz o próprio Senhor refletir que Ele não veio só para as ovelhas da casa do seu Pai, mas Ele veio para resgatar todos aqueles que haviam se perdido. É para mim, é para você essa palavra. E se você está aqui hoje, talvez seja ainda gentil, porque ainda não tem o nome escrito no livro da vida. Talvez você esteja aqui, ainda não seja tratado como filho para sentar à mesa, porque só senta à mesa quem é filho. E para ser filho tem que reconhecer Ele como Pai. Porque enquanto eu não reconhecer Ele como Pai, eu vou comer migalha. Enquanto eu não reconhecer Ele como Pai, eu não vou sentar à mesa. Enquanto eu não reconhecer Ele como Pai, eu vou ter que me contentar com o que está caindo da mesa. Ai, pastora, mas o que cai da mesa faz milagre. Mas você quer viver todo o tempo meditando migalhas, ou que você quer viver o milagre por todo dia? Porque quem é filho tem a mesa garantida, não precisa esperar cair migalha. Quem é filho tem a mesa todos os dias. Não precisa ficar na expectativa de que alguém te dê uma migalha. A minha filha, minha veterinária, ela não deixa a gente dar nada para a cachorra lá de casa. Não sei o que a cachorra come balanceada lá. Mas quando eu sento à mesa, quem está do meu lado? Porque eu sempre dou uma migalha do que eu estou comendo para ela. Eu acho que por isso que Jesus fala isso. A cachorra, né, não pode sentar na mesa e comer o que a gente come. Ela tem que esperar quando eu estou lá para dar alguma coisa. Como é que está a sua vida? Você já é filho e filha? Você já tem um passaporte para sentar na mesa ou você vai continuar comendo as migalhas? Se você ainda não tem o teu nome, se você ainda não é filho, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero esse Deus para a minha vida, eu quero sentar na mesa, eu não quero viver de migalhas, eu quero viver das bênçãos, eu quero viver dos milagres, porque por onde eu passar, por onde eu andar, as bênçãos de Deuteronômio 28 vão me acompanhar. Tem alguém nesse dia, não se ofenda, que ainda está vivendo como cachorrinho? Se tem hoje, Ele quer te carimbar, te resistar, te reconhecer, te dar o direito. Alguém quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Ou se reconciliar? Se tem, nós queremos orar com você.
Amém? A mesa tem que ser grande, então. Porque ninguém aqui está comendo migalhas. Glória a Deus! Quem editou louvor? A internet voltou? Amém? Se está todo mundo bem, todo mundo está comendo as bênçãos do Senhor. Ninguém está vivendo de migalha, glória a Deus. Mas esse é o momento da gente orar pelo nosso milagre. Porque por mais que a gente sente a mesa, o Senhor vai nos testar e nos provar. Ele vai nos levar para o processo. Ele vai nos levar para o processo, para que a gente diga o propósito. Talvez você esteja ouvindo silêncio, ou talvez ele esteja dizendo para você, ainda não é hora. Ele pode te dar um sim ou não espera. Mas para isso a gente tem que fazer o que essa mulher fez. Perseverou, clamou e orou. Quem hoje aqui precisa de um milagre? Eu quero que você venha aqui à frente. Eu vou chamar a equipe para se posicionar aqui no altar. Quem está precisando de um milagre? Você crê que hoje o Senhor opera esse milagre na tua vida? Você crê que Jesus hoje vai operar esse milagre? Eu vou chamar a pastora Fátima, o pastor Jeremias. Eu vou descer para ministrar e eles vão ficar orando por milagre. Amém? Pastora Fátima. Vocês aqui? Não, vocês não. Pastora Fátima. A pastora Fátima vai começar orando, os pastores vão ficar orando, mas eu vou descer, eu quero orar por você. Você crê que hoje Jesus pode operar esse milagre? Ó, esse paizinho está aqui nem o Canané, vem cá, pai. Ele está aqui intercedendo pela filhinha dele. É ou não é? A palavra hoje foi direcionada, não, nem é Deus falando. Eu sei porque eu conversei com ele ainda há pouco. Não combinei nada de falar de Canané para ele. Mas ele está aqui também precisando do mesmo milagre. E ele está crendo que ainda que ele leve uma migalha, ela vai ser. Amém? Então vamos orar? Fecha teus olhos. Venha mais aqui para frente. Mais para frente um pouco, por favor. Glória a Deus. Então, nós viemos aqui hoje para receber um milagre. E o nosso Deus, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Então, se você crê, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus fala lá em Marcos 23, que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, você vai sair daqui com o seu milagre nesta manhã. Porque nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, Senhor, eu apresento a Ti, Pai, cada vida, Senhor, que chegou neste lugar. Senhor, apresentando, Senhor Jesus, as suas petições nesta manhã, Pai. Tu és um Deus todo-poderoso, que sara, que cura e que liberta. E nesta manhã, Senhor, de sexta-feira, quando nós estamos aqui, Pai, crendo, Senhor, naquilo que Tu podes fazer e realizar, Pai. Aqui e lá onde aquela pessoa, que a pessoa está aqui orando, Pai. Então, Senhor meu Deus, nós cremos, Senhor, no milagre que Tu podes fazer, Pai, nesta manhã. E nesta manhã, Pai, nós clamamos, ó Deus, pelo milagre, Pai. Aquilo que Teus filhos, Senhor, estão colocando nas Tuas mãos. Se é uma cura, Senhor, entra, Senhor, com a cura nesta hora. Se é uma libertação, Senhor, entra nesta hora, Senhor, com a libertação. Porque Tu és um Deus todo-poderoso, de perto ou de longe, Pai. Tu és o Deus que é aquele centurião, Senhor, que só, Senhor, Tu mandou uma palavra, Pai, e ele foi curado, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, nesta hora, vai recebendo a cura. Nesta hora, vai recebendo o milagre. Vai tocando o Espírito Santo de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai tocando, Senhor, com milagre nesta manhã. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que entra nesta hora com cura. Senhor, toca, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que seja curado agora, pelo poder do nome. Sim, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu agir, Senhor.
na tua promessa, Senhor, de salvação, Senhor. Nós cremos, Pai, que é o Senhor que é o dono do milagre, Senhor. A base teológica, espiritual dessa igreja é que tu és, Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor. Assim como naquela manhã, Senhor, o Senhor abençoou aquela mulher, Pai, que veio buscar, Senhor, a libertação da sua casa, Senhor. Que veio buscar objetivamente, seja objetivo agora com o Senhor. Se você veio buscar libertação, diga para ele, Senhor, liberta a minha casa. Se o Senhor veio buscar a cura, diga, Senhor, cura, Pai, a enfermidade, Senhor, que há na minha família, que há em ti, Pai. Oh, Senhor, mas nós precisamos, Senhor, ser batizados com o Espírito Santo. Que você fale em línguas agora. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer, pode me converter todos os dias. Se você está crente que o Senhor vai voltar, hoje é dia de renovar a sua aliança. Jesus está voltando e vem buscar a tua igreja. E você é a igreja do Senhor. Saiba, meu irmão, que a tua luta, ela não é tua mais, ela é de Jesus de Nazaré. E com ele não há luta que não seja vencida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro a favor dos teus servos, da tua serva. Estão, meu Deus, aqui pedindo. Meu Deus, em nome de Jesus, responde, meu Deus, a oração dos teus servos, da tua serva. Meu Deus, a cura, meu Deus, venha com cura, libertação, renovação. Meu Deus, faz um milagre na vida dos teus servos, da tua serva. Meu Deus, tirando o espírito de enfermidade, tirando as maldições, as pragas. Meu Deus, entrando com salvação nesta família, entrando com bênção, prosperidade, paz, alegria, saúde, vitória. Meu Deus, eu não sei o pedido, mas o Senhor sabe. Eu creio que o Senhor vai responder em nome de Jesus. Eu creio, os testemunhos vai ser dado para glorificar o teu nome, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu tomo posse, eu recebo, eu vou viver o meu milagre. Amém? Volte para o seu lugar, pegue fotografia, peça de roupa. Nós vamos pedir mais 3 minutinhos, mas vamos acabar dentro do horário que hoje tivemos testemunhos. Amém? Glória a Deus. Coloque na sua mão a fotografia, a peça de roupa, a chave da sua casa, causa na justiça. Tudo que está ali você vai apresentar a Deus agora. Amém? E as obreiras, elas vão até vocês, elas vão pôr a mão nas fotos, nas fotografias, e elas já vão entregando o sal também, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te apresentamos agora, Senhor, cada pessoa representada por uma fotografia, por uma peça de roupa, Pai, essa carteira de trabalho, esse currículo, essa causa na justiça, Pai, olha para esta casa, essa chave aqui representada, guarda esse lar, essa casa, essa família, guarda esse veículo do demônio do asfalto, mas abençoa, guarda e protege em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora coloque na sua mão o seu dízimo e a sua oferta, amém? Pastora Fátima, ore pelo dízimo. Os dizimistas, vem até aqui na frente, você que vai dizimar.